Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O culto de hoje nós estamos oferecendo ao Senhor em ação de graças por algumas vitórias concedidas aos servos de Deus, o irmão Bené e outros irmãos que têm nos pedido oração, algumas irmãs também passando por estreitos e estreitíssimos, e a gente já começa a contemplar as respostas de Deus nessas situações. As situações que pareciam absolutamente sem saídas, e quando nós encontramos essas situações, nós entendemos que só existe uma saída, que é o próprio Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E nós glorificamos a Deus pela vida desses que têm se colocado diante de Deus, crendo que o Senhor é aquele que fez, faz e fará maravilhas. Amém? Nós vamos ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer a leitura aqui, se vocês quiserem apenas escutar. Atos, capítulo 8, primeiro do versículo 5 ao 8 e depois os versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por mais um dia podemos chegar neste lugar para ouvir a Tua palavra, para orar, para clamar a Ti e apresentar diante de Ti as nossas vidas e tudo aquilo que diz respeito a nós. E nós te pedimos em nome de Jesus que essa palavra ela desça da mente para os corações e traga renovo, e traga vitórias, e traga respostas, mesmo naquelas situações que muitas vezes achamos que não tem saída. Vem falar conosco, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meu marido costumava usar uma frase que eu pedi emprestado à memória dele, e ele costumava dizer: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Todos que o conheceram sabem que ele gostava demais de usar essa expressão, e nada poderia ser tão propício para a mensagem de hoje quanto essa afirmação usada muitas vezes por ele. E nós, no dia de hoje, queremos pedir ao Espírito de Deus que nos encoraje, não só a ouvir, mas a perceber e não resistir às ordens de Deus, que muitas vezes parecem estranhas, sobretudo a nossa carnalidade e a forma como nós muitas vezes insistimos em olhar as situações. Vivemos em um tempo em que muitas vezes, ao explicar algo a alguém, precisamos dizer com toda
todas as letras e, se preciso, até desenhar para que as pessoas possam entender. Mais uma vez, lembrando do meu marido, ele dizia, muitas vezes nós precisamos dizer cocada de coco de coqueiro da praia. E mesmo assim, muitos ainda não entendem. Perdão. Vivemos em um tempo de grande dispersão. E talvez um dos maiores vilões dessa cadeia de desatenção seja o bendito celular, com seus recursos cada vez mais sofisticados. Ele tem roubado o tempo precioso que poderia ser dedicado à leitura e meditação da Santa Palavra de Deus. As pessoas atentam para tudo, menos para aquilo que realmente importa. Que Ele hoje nos faça despertar, ou despertar os desatentos enquanto há tempo. E o tempo desse despertamento é o tempo que se chama hoje. É enquanto estamos do lado de cá da eternidade. É preciso que entremos em sintonia com a sua presença para que reconheçamos quando Ele nos ordena algo. Parece que cada vez essa conexão, usando uma palavra atual, essa conexão tem caído, fazendo que muitos percam contato com o eterno. Que nós possamos orar, clamar, para buscar a santa conexão com o trono da graça, repito, enquanto há tempo. Esse é um daqueles textos que eu considero impactantes, sobretudo num tempo em que as pessoas buscam as igrejas, lotam muitos templos, buscando resultados imediatos, e muitas vezes esses resultados são resultados puramente materiais. Muitas vezes são pessoas vazias de Deus, mas que querem encher os bolsos de dinheiro. Filipe, o evangelista, estava em Samaria, numa jornada evangelística onde tudo estava dando muito certo. As pessoas entregando suas vidas a Cristo, muitas libertações de espíritos imundos acontecendo, outras tantas sendo curadas de enfermidades graves. E eu queria que, mais uma vez, passo essa tarefa de casa, que você leia todo o texto, todo o capítulo de Atos que fala sobre esse assunto. Leia a primeira vez, leia a segunda vez, deixando que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Em segundo lugar, o que estava acontecendo ali, através da instrumentalidade de Filipe, era o sonho de todo evangelista ou pregador da palavra. Mas ainda assim, o Senhor envia seu anjo para dar uma ordem expressa a Filipe, que vá para um lugar deserto. Ouviram isso? Enquanto multidões ali se rendiam a Cristo, multidões eram libertas de espíritos malignos, o Senhor manda um anjo que dá uma ordem a Filipe para sair dali onde as coisas estavam acontecendo e ir para um lugar deserto. Isso não faz sentido algum, pelo menos não do ponto de vista humano, e mais especialmente ainda do ponto de vista dos marqueteiros religiosos dos nossos dias. Em terceiro lugar, Filipe não discute, obedece e parte para o lugar indicado. Eu acho isso tremendo demais. Quantas vezes não somos impactados com ordens e decisões de Deus que nos parecem maluquice da nossa cabeça? Há situações que compreenderemos, outras não, pelo menos não deste lado da eternidade. Quem disse
que entenderemos tudo que nos sucede. Tudo na vida de um servo de Deus tem propósito da parte dele. Mesmo aquelas situações, repito, que nós não entendemos nada. E muitas vezes peitamos o Espírito de Deus nas nossas inconsequências, fazendo perguntas que Ele não vai nos dar a resposta, pelo menos não deste lado da eternidade. Tudo que Ele está requerendo de nós naquele momento é uma coisa chamada obediência. E obedecer é sempre melhor que sacrificar. Na verdade, não sei se isso acontece com vocês, eu acredito que sim. Tudo na vida de um servo de Deus faz parte da preparação dele para aquilo que ele tem para nós. Na verdade, temos muito mais perguntas que respostas. Em terceiro lugar, vem a pergunta que não quer calar. Você sairia de Samaria, onde tudo estava dando tão certo, e iria para uma estrada deserta? Pois é. Que ordem mais estranha. Será que veio mesmo da parte de Deus? Muitos perguntam. Qualquer um de nós certamente se faria essa pergunta. Filipe não. Ele simplesmente obedeceu. Ele compreendeu porque estava em sintonia com o trono da graça. A conexão dele com Deus não caiu, como a de muitos em nosso meio. Filipe estava, como se costuma dizer hoje, ele estava ligado. Amém? E aí é inevitável não lembrar do relacionamento conjugal. O maior dos relacionamentos é o conjugal. E o Senhor, Ele deseja ministrar a cada um de nós através desse relacionamento. Era muito interessante quando muitas vezes Malta olhava para mim, eu dizia o que ele estava pensando, ele dizia, você agora deu para isso? Eu disse, deu para quê? Ele dizia, deu para adivinhar. Eu disse, faz bem 2 dias que eu olho para você. E o contrário era assim também, e eu acredito que a maioria dos irmãos casados aqui experimentam isso. Assim, é essa sintonia com o trono da graça, essa sintonia que precisamos ter com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para que quando as ordens estranhas dele acontecerem, que possamos compreendê-las, sem discutir, sem retrucar. Em quinto lugar, Filipe conhecia bem o autor daquela ordem. Talvez já tivesse recebido outras ordens semelhantes. Intimidade é assim: conhecemos aqueles que nos são íntimos, sem que sejam necessárias explicações, palavras. E se isso é uma realidade entre seres humanos imperfeitos, por que imaginamos que seria diferente com o nosso Pai Celestial? O que é que essa mensagem tão breve e tão direta, o que é que nós aprendemos nesta situação, que eu repito, leiam outra vez, e outra vez, e outra vez, e tantas vezes, cada vez que nós lemos um texto da palavra, é como se verdades eternas saltassem para as nossas mentes e descessem para os nossos corações. Às vezes textos que nós já lemos tantas vezes, naquele dia especificamente, o Espírito pega aquela palavra, traz e impacta você de um jeito que você diz, como é que eu não percebi isso aqui? Às vezes um verbo. E a primeira lição que aprendemos é que ao chegar ao local indicado, Filipe encontra a razão da ordem aparentemente estranha. E o texto relata:
No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ainda bem que a carruagem não tinha motor. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Aí vem o segundo ponto. A palavra foi entregue e mais uma vez uma vida ganha para Cristo, que se tornou instrumento para ganhar multidões em seu país. Entenderam agora? Aquilo que ele tinha que fazer em Samaria foi feito, e foi feito com maestria pelo Espírito de Deus. Mas o Senhor tinha uma tarefa maior para ele. E essa tarefa começou com um único homem. E aquela mensagem foi recebida. Se você ler o texto todo, aquele homem, aquele oficial etíope, foi batizado e foi para sua terra, levando a mensagem de salvação. Louvado seja Deus. E aqui eu queria terminar dizendo a vocês: ordem de Deus não se discute, se cumpre. Então que nós possamos atentar para aquilo que Deus deseja ministrar aos nossos corações, às nossas famílias. Tem situações familiares que não há nada que você possa dizer ou fazer do ponto de vista humano. Cale-se, recue e entre com ousadia no trono da graça. E entregue aquela situação, aquela pessoa, aquele negócio, enfim, entregue aquela situação. Muitas vezes nós já usamos todos os argumentos possíveis e imagináveis e não adiantaram. Muitas vezes aquela pessoa pela qual oramos conhece a palavra, teve experiência até com a palavra de Deus, mas resolveu recuar e andar por caminhos contrários a essa bendita palavra. Algo que você possa fazer? Não. Não do ponto de vista humano, mas nós podemos entrar com ousadia no trono da graça. E eu me lembro de um episódio. Nós orávamos sempre no final dos dias, de cada dia. Eu juntamente com Lu e os meninos orávamos, e Maneco toda a vida foi meio bagunceiro nas coisas e tal. E uma vez a gente orando, e eu tinha falado que era preciso entrar com ousadia no trono da graça. E aí ele estava no meio da mensagem que a gente trazia e das orações. Ele foi beber água e volta. Aí volta exatamente no meio da oração, e ele empurra a porta do quarto, diz: pronto papai, cheguei. Papai era o Pai Celestial. Ele empurra a porta e diz: pronto papai, cheguei. É assim que a gente faz. O Senhor espera que a gente chegue, e se a gente se achegue a Ele com intimidade, e que possamos dizer: papai, eu não tenho o que fazer nessa situação, mas eu te entrego, já dizendo amém para aquilo que tu farás, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Peço à igreja que se coloque em atitude de oração, enquanto nós nos preparamos para ministrar a ceia.